e entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Vamos pular lá para o capítulo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça com o rei. Então disse Daniel ao despeceiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Vamos pular para o capítulo 20. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o rei, lhes fez perguntas. Achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, aos astrólogos que havia em todo o seu reino. Daniel esteve até a primeiro no ano do rei Ciro. Amém? Bota sua Bíblia no seu banco. Vamos levantar uma palavra de oração ao nosso Deus. Aleluia, Jesus. Coloca a mão no seu coração. Aleluia, Deus, neste momento, Senhor, queremos levantar, Jesus, uma palavra de oração a Ti. Meu Deus amado, Tu sabes, Senhor, nossa limitação. Tu sabes, Deus amado, do que nós precisamos. E nessa noite, Senhor querido, eu te peço, entra neste lugar, Senhor, com a Tua misericórdia, com a Tua potente mão. Senhor, traz da Tua sabedoria, abre o nosso entendimento. Senhor, traz o conhecimento da Tua palavra. Traz a revelação, Senhor, daquilo que o Senhor tem para transmitir para a Tua igreja, meu Deus. Traz, Senhor querido, um avivamento. Traz, Senhor querido, a Tua unção sobre as nossas vidas. Enche, Senhor, a nossa vida da Tua graça, da Tua unção e do Teu poder, Jesus, para que nós possamos, meu Pai, nos colocar diante da Tua presença, meu Pai querido. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco, meu Pai, através da Tua palavra, Senhor. Abre o nosso entendimento, nosso conhecimento, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, Espírito Santo, Tu és o nosso amigo. Tu és o nosso amigo, Espírito Santo de Deus, fica conosco. Fica conosco, Espírito Santo de Deus, e queremos te sentir aqui nesse lugar, pois já estamos aqui, Senhor, para te adorar e buscar a Tua face, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar. A palavra de Deus diz no livro de Daniel, quando o rei Nabucodonosor foi sitiar Jerusalém. Sitiar, a palavra sitiar, irmão, diz de cercar, tomar Jerusalém. Então, a palavra de Deus diz que lá, quando eles sitiaram aquela cidade, que pegaram aquele povo como cativos, que muitas coisas terríveis aconteceram ali naquele lugar. Eram profecias de Jeremias há muito tempo, e o povo não deram ouvido a Jeremias. Então chegou aquele grande dia daquele rei sitiar aquela cidade, tomar Jerusalém a cativo. Que aquela cidade ele tinha que ser propriedade do rei Nabucodonosor. E naquela época,
naquela cidade de Jerusalém, havia 4 jovens, Sadraque, Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Aleluia. Habitavam em Jerusalém. E o rei disse para o chefe dos eunucos: vai naquela cidade, procura homens inteligentes, culto, que falem outras línguas. Aleluia. E traga para viver aqui no palácio do rei. Quando a palavra de Deus diz assim: e foi determinado para Daniel comer ração. Irmãos, ração é só uma palavra. Mas a palavra de Deus quer dizer que ração era comida boa que o rei comia. Era comida gostosa que o rei comia. Quando diz assim, Daniel foi levado a cativo, não quer dizer que Daniel foi levado preso, não. Que Daniel não foi levado para botar numa cela, no cárcere, jogado para comer ração. Não. Daniel foi levado a cativo para comer comida boa, para beber do vinho do rei. Aleluia. Irmão, naquela época, até nos dias de hoje, os reis, os presidentes, os governadores, eles comem comida boa, são comida selecionada. Se o presidente adoece de uma comida, aí a nutricionista já entra em ação. Já prepara tudo ali para o presidente comer. Naquela época eram os reis, a comida do rei, ela era preparada devagarzinho, ela era selecionada, não era assim banquete repetido, não era nada assim ruim não, eram os melhores alimentos que eles comiam. Então o rei disse para o chefe dos eunucos para trazer pessoas inteligentes, porque o rei não queria qualquer coisa. O rei, ele não queria qualquer pessoa que não soubesse ler, não. Ele sabia, ele queria era pessoas inteligentes. Ele queria era pessoa oculta, que falasse todas as línguas, que entendia, que sabia ler. Naquela época, quem sabia ler eram pessoas que tinham privilégio naquela época. Era chique. Era chiqueza, a pessoa entender, saber ler. Meu amigo, meu irmão, era coisa fina, era coisa assim que não era dada para qualquer um. Verdade. Então o rei disse, vai lá, traz homens inteligentes, homens que para viver aqui dentro do palácio do rei. Daniel foi colocado dentro do palácio. Daniel foi colocado para comer a comida do rei. Daniel foi colocado para tomar o vinho do rei. E viver como os caldeus viviam. Era assim que era para eles viver. Mas diga assim, ó, aquele que experimenta o mundo espiritual, o amor de Deus não se troca. Aquele que experimenta de Deus, ele não se vende. É verdade, Senhor. Aleluia. Porque só foram 4. Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Quando chegaram no palácio, Daniel olhou e disse, não, esse negócio está errado. Estou no palácio do rei, para me comer a comida do rei, para me tomar o vinho do rei, viver como os príncipes, como os caldeus. Está muito fácil. Viu? Tudo que é de Deus é difícil, meu querido. Tudo que vem do Senhor é com peleja. Tudo que vem do céu é com busca. É com renúncia. Temos que renunciar ao nosso eu. Temos que tomar a cruz de Jesus e seguir Ele. Quando vier alguma coisa para a tua mão de graça, desconfie. Eita,
Deus, aleluia. E Daniel, com toda a sabedoria, com toda a inteligência, ele disse: esse negócio está errado. Eu não vou comer da comida do rei não. Sabe por quê que Daniel não queria comer? Daniel podia comer carne? Podia. Daniel podia tomar vinho? Podia. A Bíblia diz que naquela época eles tomavam. Mas Daniel não sabia como aquela comida era administrada. Ele não sabia onde aquela comida era feita, a que deuses aquela comida era oferecida, a quem aquelas comidas eram feitas. Ele não sabia, ele não administrava isso aí. Porque os judeus não entravam na cozinha do rei. Porque os judeus, ele não tinha parte nessa área aí não. E o pensamento do rei traga eles para viver no palácio, para viver os nossos costumes, adorar os nossos deuses, viver a nossa crença. Era isso que o rei queria, mudar a mente e o coração de Daniel. Mas o que vivia no coração de Daniel era muito maior. Aquilo que Daniel preservava era muito maior, que comida não comprava, que o vinho não comprava, que toda a regalia do rei não comprava, que todo o luxo do palácio não comprava a intimidade que ele tinha com o Senhor. A Bíblia diz que Daniel ele orava 3 vezes ao dia. Ele orava de manhã, ele orava meio-dia, ele orava de noite. A intimidade com Deus ninguém comprava. E Daniel decidiu falar com o chefe e dizer para ele: olha, eu queria te pedir um favor. Eu queria que você liberasse nós dessas comidas aí, ó. Sirva para nós só legumes. Glória a Deus, aleluia. E o chefe disse: mas a minha ordem que me deram foi de te dar as comidas do palácio. Porque se eu fizer isso contigo, quando você se apresentar diante do rei na data exata, o rei vai jogar a culpa em mim. Porque naquela época, irmão, se eles não cumprissem como é que se diz? As regras, eles eram até mortos naquela época. Ele disse: se eu fizer isso, eu vou estar arriscando a minha cabeça. Eu vou estar arriscando a minha vida por a tua vida. Aí Daniel foi mais inteligente ainda. Irmão, Deus é excelente. Deus é maravilhoso. Verdade, Deus. E Daniel diz: pois experimenta 10 dias. Só 10 dias tu experimenta com nós. Nos libera 10 dias. Aí depois de 10 dias tu volta e olha na nossa face e vê se há em nós alguma magreza, alguma falha em nós. Porque se haver em nós, aí sim nós podemos comer do manjar do rei. E ele diz: pois tá bom. Irmão, para o chefe mudar uma autoridade, uma palavra, só mesmo Deus para colocar graça em você. Só mesmo o Senhor para colocar graça em Daniel. Porque ele estava ali, mas eles eram obrigados a comer ali. E o chefe pegou e disse: não, pois tá bom, vamos experimentar. Ananias, Azarias e Misael, Daniel não forçou eles a fazer o propósito dele, não. Ele viu aquilo ali e disse: eu vou entrar nessa daí também. Irmão, porque onde tem unção, a unção faz a diferença. Meu Deus. Se tu está fazendo a diferença no teu trabalho, na tua casa, ela vai atrair pessoas
fazer aquilo que tu gosta de fazer. Glória a Deus. Ela vai atrair pessoas para fazer, para estar na presença do Senhor. Irmão, se tu gosta de orar e alguém vem para perto de ti, ele sente vontade de orar. Se tu gosta de louvar, vem alguém para perto de ti, ele sente vontade de louvar. Porque o que está em ti, ele transmite. Aleluia. Porque o que está em ti, Deus, ele dá para o próximo. Glória a Deus. Você é uma base. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não é templo de imundice, não é templo de fofoca, não é templo de coisas ruins. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Senhor tem ciúme de nós. Aleluia. Então não é qualquer lugar que nós podemos ir, não é qualquer lugar que nós temos que estar, não é com qualquer um que nós podemos ficar. Tem que pregar a palavra, tem. Mas Jesus selecionou 12 para andar com ele. Jesus selecionou os 12. Glória a Deus. Se não está te fazendo bem, corta. Irmão, mas é amigo. Sim, é amigo, você tem que amar, você tem que aconselhar. Mas se está te trazendo dano, pois então se afasta. Amém, meu Deus. Esses dias eu estava falando até para uma pastora lá no monte, começou a falar sobre isso. Eu digo, irmã, mas assim, tem pessoas que te tiram do céu. Amém. Tem pessoas que te tiram do céu. Às vezes tu quer fazer algo que nós não podemos. Às vezes nós queremos botar a mão onde nós não alcança. Porque quem salva é o Senhor. Quem liberta é o Senhor. Quem convence é o Senhor. Quem transforma é o Senhor. Nós não podemos fazer nada disso. Aleluia, Deus. Temos que ler a palavra, temos que comer, temos que orar, temos que jejuar, temos que ajudar os que estão caídos a se levantar. É isso, é o nosso papel, é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós temos que amar mais, temos que se doar mais, temos que nos colocar diante do Senhor. E de Daniel achou, e aquele homem achou graça em Daniel e disse, pois tá bom, eu vou experimentar 10 dias. Após 10 dias, vamos ver no que vai ser, no que vai dar. Irmão, e a ciência diz, o que eu acho mais lindo, é porque Deus, Ele muda a ciência, Ele muda tudo para nos dar a vitória. Deus viu qual é o propósito de Daniel. Deus viu que Daniel não queria se corromper. Deus viu que Daniel não queria entrar naquelas regalias do rei. Deus viu que Daniel estava renunciando. Deus viu que Daniel, ele não quis, ele renunciou, ele não se assentou, ele não se vendeu. Ele estava naquela cidade, mas ele não era dali. Ele disse, eu não sou daqui, eu estou aqui, eu estou na casa do rei, eu fui programado para comer a comida do rei, mas eu não sou daqui. Você é peregrino em terra estranha, nós não somos deste mundo, nós somos do céu. Amém, meu Deus. O Senhor, nós somos do céu, meu Deus. Nós estamos aqui em terra estranha. Eu fico triste quando eu vejo um crente se acomodando na terra. Se não vai levar nada, não vai levar não. Amém. E se acomoda com aquilo ali que não é para si. E se acomoda com coisas vãs. Verdade. E vende o seu ministério. E vende a sua comunhão, a sua salvação por coisas pequenas. Verdade, Senhor. Um certo dia eu ouvi uma palavra, irmão, que eu me pensei muito. Que um pastor, ele disse assim, Deus, se tu não voltar logo, Jesus, quem é que vai povoar o céu? Porque muitos pensam que Jesus vai demorar a voltar, e não é assim.
O arrebatamento já está às portas. Se tu ler a Bíblia, tudo que fala aqui na Bíblia, lá em Apocalipse, tudo já se cumpriu. Já estamos vivendo os últimos dias na terra. E o que o inimigo puder fazer para te tirar da posição, ele vai fazer. Aleluia. Aleluia. Ele vai fazer. Glória a Deus. Então, meu amado, Daniel, ele não se vendeu. E quando aquele chefe veio olhar Daniel, e quando ele chegou, irmão, a ciência diz que se você tirar a carne, o arroz, você emagrece. A ciência diz que se tu comer verdura, legumes, folhas, nós conseguimos emagrecer, não é assim que a ciência diz? É. Quando a nutricionista vai te passar uma lista da alimentação que você tem que comer, ela vai selecionar só legumes, só fruta, só folha para você comer. Aí você consegue perder peso. Mas a Bíblia diz que Daniel, quando ele foi para a presença daquele homem, ele estava mais gordo, mais douto, mais famoso. Irmão, qual é o homem que come só legume engorda? Se Deus não estiver com ele. A Bíblia diz, está aqui, meu amado, que Daniel estava mais gordo. A Bíblia diz que Daniel estava mais bonito. O seu rosto, ele estava mais bonito. E assim foi com Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Foi assim com eles. Eles não se acostumaram na casa do rei. Eles sabiam que ele estava ali, mas eles não eram dali. Ele sabia, meu querido, que ele estava ali, mas ele servia a um Deus que eles não podiam trocar sua cultura. Eles não podiam vender a sua intimidade com o Senhor. E Deus deu vitória para Daniel. Deus levantou Daniel dentro daquela cidade. Porque Daniel fez a diferença. Porque Daniel, ele preferiu não comer. Daniel, ele entrou logo no regime, meu querido. Daniel disse, eu vou logo entrar no regime. Porque só assim o Senhor vai me dar vitória. Daniel conhecia o Deus que ele servia. Daniel, ele conhecia o Deus que ele servia. E ele aprendeu desde o começo do mundo, desde o tempo dos seus pais, do tempo de Moisés, de Abraão, que eles não podiam adorar outros deuses. Os judeus não podiam se prostrar diante de outros deuses. Quando ele se vendia, ele se perecia. Quando ele se vendia, que ele começava a adorar outros deuses, Deus não permitia ele ser escravo. Deus permitia ele ser açoitado. Deus permitia levar eles a cativo. Glória a Deus. Mas Daniel fez a diferença naquela cidade. Eita, Deus poderoso. Daniel, ele fez a diferença. E a palavra de Deus diz que quando Daniel se apresentou na presença do rei, ele disse, de sorte você está mais bonito. Irmão, quando eles se apresentaram na presença do rei Nabucodonosor, a Bíblia diz que Nabucodonosor elogiou eles. Viu? Eles foram elogiados. A Bíblia diz que não existia formosura em outros como estavam naqueles 4 moços. A Bíblia diz que eles ficaram mais bonitos ainda, porque eles não se venderam. Aleluia. Porque eles preferiram obedecer. Porque a obediência, ela traz resposta. A oração, ela gera milagre.
A oração, ela move as montanhas. A oração, ela liberta, ela transforma. A oração, ela tem poder, tanto poder, meus queridos, que ela muda o decreto de um rei. Ela muda o decreto de um rei. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos, a Bíblia diz que Daniel foi mudado o nome dele. A Bíblia diz que o nome do Daniel foi trocado para nomes babilônicos, nomes satânicos, viu? Porque o inimigo, quando ele prende a tua alma, ele quer te dar logo nomes, apelidos, né? Esse daí não tem jeito. Para aquele ali não tem, esse daí vai morrer assim. Viu? A Bíblia diz que Daniel, o nome de Daniel era Belsazar, de Ananias, Sadraque, de Misael, Mesaque, de Zacarias, Abednego. A Bíblia diz que esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei faz uma estátua grande para ser adorado em toda a sua província, na sua soberba, né? Com toda a sua soberba, com todo o seu eu, com todo o seu ego, ele faz uma imagem para toda aquela cidade adorar a ele. E ele começa a convocar os governadores, os presidentes, os sábios, os reis, os magos. Ele começa a chamar toda aquela cidade. E ele botou um decreto: se todos aqueles que se prostrar diante da imagem e me adorar, será livre da fornalha. Será livre da fornalha. Mas aqueles que não se dobrar, aquele que não se prostrar, aquele que não se curvar diante de mim, será lançado na fornalha de fogo ardente. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se venderam. Ele disse: eu não vou me prostrar. Eu não me prostro diante de outros deuses. E quando aquela música tocou, que todos se curvaram diante daquele rei, que todos se dobraram diante daquele rei, e ficaram de pé, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ficaram de pé ali, mas eles ficaram fiel e disseram: eu vou honrar o meu Deus. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu não vou me prostrar diante de outros deuses. Eles preferiram a fornalha, meu querido. Eles preferiram ser jogados dentro da fornalha. Deus poderia livrar Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha? Podia. Deus poderia apagar aquele fogo. Deus podia quebrantar o coração do rei e livrar eles daquela sentença. Mas a palavra de um rei era decreto. Era decreto naquela época. E quando aquela música tocou, que todos se prostraram, Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram em pé. E logo veio um dos chefes e disse, chegou para o rei e falou: tu não disse que se alguém não se dobrar e não se prostrar, seria lançado na fornalha? Irmão, o inimigo é tão sagaz que ele parte logo para a palavra do rei, é para aquele decreto que você falou. E quando eles viram que eles não tinham se prostrado, falou para o rei. O rei, pois então, traga eles aqui. E o rei foi e falou para eles: olha, existe um decreto de morte.
para aquele que não se curvar diante da imagem. Se vocês se curvar, se prostrar e me adorar, vai ser melhor para vocês. Se tu se prostrar e se curvar, vai ser melhor. Mas se tu não se prostrar, vão ter que jogar vocês na fornalha. E Sadraque, Mesaque e Abednego disse para o rei: eu não vou adorar outros deuses senão o meu Deus. Pode nos jogar, rei, dentro da fornalha. Pode nos jogar dentro da fornalha de fogo ardente, pois eu vou ser fiel a Ele. Eu vou ser fiel ao Senhor. Aleluia. E quando, irmão, aquela música tocou e eles não se dobraram mais uma vez, Aleluia. a Bíblia diz que aquele rei pegou, se enfureceu, pegou Sadraque, Mesaque e Abednego e lançaram dentro da fornalha. E o que eu acho mais lindo, a Bíblia diz que eles foram lançados dentro da fornalha amarrados. A Bíblia diz que eles saíram livres. Deus é tão lindo que ordenou fogo queimar o que prendia o pé e queimar o que prendia as mãos. E quando o rei chegou perto e viu eles caminhando, e o rei disse: nós jogamos, não foi só 3? Ali tem 4, e o semelhante é como o filho do homem. Aleluia, Jesus. O quarto, ele é semelhante como o filho de Deus. E Jesus desceu ali naquele lugar e livrou aqueles 3 homens da fornalha de fogo ardente. Irmão, e aí o rei mudou o decreto. O rei mudou o decreto. Não há como não se prostrar diante de um Deus tão grande. Não há como não se humilhar diante de um Deus maravilhoso. Do Deus que operou tanto milagre, que opera milagre e que vai operar milagre mais ainda nas nossas vidas. Um Deus que deu seu único filho por nós, que Jesus morreu por nos salvar. Não há como não se dobrar, não há como não se curvar. E a Bíblia diz que o rei mudou o decreto. O rei mandou trazer aqueles homens de dentro daquele fogo. E o rei disse: a partir de hoje nós vamos adorar só esse Deus que esses homens adoram. Irmãos, o rei voltou o decreto. O rei revogou o decreto.